Ora, viva a todos, bem-vindos aqui ao canal Matemática Online. Hoje para mais um tutorial em GeoGebra. Então, há uns tempos fizemos uma aula, um tutorial no GeoGebra que era a construção de gráficos com várias funções. E no seguimento dessa aula tivemos aqui alguns comentários e um deles aqui bastante interessante, que era como é que poderíamos colocar um ponto deslizante com uma imagem para deslizar sobre todos os segmentos de reta, simulando um percurso. Então, na aula de hoje vamos ver como é que podemos então colocar um ponto a deslizar sobre todos aqueles segmentos de reta e ir dando as coordenadas, a posição, a localização desse ponto. Então, fica aí desse lado. Eu tenho aqui o trabalho feito na outra aula e temos aqui a nossa função. E quem não teve a oportunidade então de ver a aula anterior, pode ir ver o vídeo e depois voltar aqui a esta aula para perceber como é que foi feita esta construção. E aqui, indo ao encontro do que foi o comentário, o que pretendido é colocarmos aqui um ponto sobre as nossas linhas e agora poder movimentar. Mas o que acontece? Quando eu faço aqui a movimentação, eu coloquei este ponto em cima da nossa linha e ele não passa para as linhas seguintes. Então nós temos que, no fundo, fazer isto tudo de uma forma contínua para que o ponto possa circular por toda a nossa construção. Então é isso que nós vamos ver aqui, como é que nós podemos fazer isso. Então temos de ligar todas estas linhas. Vamos analisar melhor como é que foi feita esta construção. Então temos isto dividido em várias partes. Temos aqui vários segmentos de reta e temos também aqui uma parte que é uma parábola. Então basicamente temos o nosso trabalho dividido desde o zero, o x0 até ao número 3, ok? Depois temos uma outra parte, outro segmento de reta que vai desde este ponto aqui, que é o ponto 3,25 até o ponto 5,0, ou seja, temos aqui até ao número 5, outra parte. Depois temos do 5 até ao 9, que é aqui um pouco da nossa parábola. Voltamos a ter um segmento de reta que vai do ponto 9,0 até ao 10,15. Okay. Depois temos outro segmento de reta até ao 12 e, por fim, outro segmento de reta até ao 14. Então, nós temos agora que dizer ao GeoGebra, ok, faz um desenho, que temos de fazer uma ligação entre todas estas representações. Para isso, nós vamos utilizar aqui um comando no GeoGebra, que é o comando se. E o comando se nós podemos até utilizar de diversas formas, que é utilizar o se nós introduzimos uma condição e se isso for verificado, ele irá fazer uma determinada ação, ou seja, por exemplo, se esta parte aqui é a condição, ok? Condição. Se a condição for o x é menor que 2, vamos representar 2x menos 1. Ok, não é bem aquilo que nós pretendemos nesta situação, porque nós temos várias condições. Temos também a possibilidade de utilizar o se com uma condição. Se for cumprida a condição, faz uma determinada ação, se não, ou seja, caso contrário, fará outra situação. Ou seja, funciona muito bem para estas situações. Então, esta é a condição, não é? Se o x, vamos pôr aqui, condição, se o x for menor que 2, deverá representar o 2x menos 1, se não, ou seja, será o que vai acontecer se não for menor que 2, irá representar o 3. Bom, para a nossa situação também não é bem aquilo que nós pretendemos, nós temos muitas condições. Então podemos utilizar também ainda de uma outra forma. Podemos colocar uma primeira condição
irá fazer uma representação, outra condição, outra representação e assim sucessivamente até termos todas as condições. Então, isto permite-nos representar com facilidade algo deste género que aqui está. Está bem? Então, temos aqui uma função por ramos com vários ramos. Então, temos que adaptar isto ao nosso trabalho. Vamos aqui ao GeoGebra e, primeiro que tudo, nós temos aqui segmentos de reta, mas nós vamos definir aqui retas, ok? Não vamos pôr segmentos de reta, não vamos colocar segmentos de reta, vamos colocar retas. Então, para isso, vamos necessitar aqui dos pontos que utilizamos originalmente. Foi o ponto A e o ponto B, e agora nós construímos uma reta com estes dois pontos. Ok. Eu vou construir a reta. E vai ficar aqui, o GeoGebra vai registando, então esta reta vai ser a reta L. Eu até posso agora não mostrar esta reta, tá bem? Então vou ter que fazer isto com todas as representações que aqui estão, tá bem? Ok. Para isso vou necessitar do ponto C, aqui também vou ter de fazer uma reta entre o ponto B e o ponto C, aqui está L, e voltou, esta reta vai ser representada, está identificada como a reta M. Depois temos também a nossa parábola. A parábola está aqui definida como sendo H. Temos ainda mais alguns pontos. Temos aqui o segmento de reta que liga o D ao E. Ok, fazemos a construção da reta do D ao E, desta forma. Neste caso fica representado com a reta como sendo a reta N. Está bem? Aparece aqui na reta, mas podemos também fazer desaparecer, eu não preciso visualizar. Faltam-nos ainda alguns segmentos de reta, vamos colocar aqui o ponto F e colocamos logo o ponto G e agora fazemos as respectivas retas. Temos aqui a que liga o E ao F e a que liga o F ao G. E agora podemos também não mostrar estas retas. Então já temos tudo aqui identificado, não é? As retas começam, nos segmentos de reta começa na L, a M, depois temos a função H, ok? Que foi a parábola, está aqui definida como H, e as restantes retas, que é o P e o Q. Agora, o que nós pretendemos é juntar todas estas retas, fazer uma função por ramos com todas estas retas e a parábola, em vez de utilizar os segmentos de reta. Tá bem? Então, se nós quisermos, podemos agora aqui apagar os segmentos de reta, ou apagar, isto é, não visualizar. Esta parte aqui, podemos eliminar isto tudo. Okay. Eliminar, isto é, deixar de mostrar, naturalmente. Ok. Para fazer a nossa função por ramos, devemos construí-la do seguinte modo. Vamos começar aqui, para ser mais fácil, vamos identificar os segmentos de reta, ou as retas associadas, os nomes que o GeoGebra nos deu. A primeira será a L, a segunda reta, aqui identificada, é M, aqui era a função H, aqui do ramo do 9 até ao 10 está identificado com a reta N, depois a reta P e a reta Q. Tendo então identificado aqui todas as retas e a parábola que está aqui por trás desta construção, o que é que nós vamos fazer? Vamos criar aqui a nossa condição, a função por ramos. Então, o primeiro ramo, que vai desde o x0 até ao 3, vai ser representado com o L, Lx. Então temos a condição e temos então, certo? Vamos para uma vírgula, segunda condição, que é do 3 até ao 5, e colocamos a reta que dá origem a este segmento de reta. Condição 3, da mesma forma, que vai do 5 até ao 9, e aqui nós vamos identificar como a função h que já estava definida, que era a nossa parábola. Temos a n, que será a condição 4, do 9 até ao 10. Depois a p, do 10 até ao 12. E por último temos a condição número 6, que é do 12 até ao 14. Ok, então o que é que nós vamos ter que fazer? Escrever isto que aqui está, este comando se com as condições, da mesma forma que eu aqui fiz, temos que o fazer no GeoGebra para ele fazer a respectiva construção. Ok, voltando aqui ao nosso GeoGebra, vamos então escrever
exatamente aquela condição. Foi o que eu fiz. Copiei exatamente. Então, carregamos na tecla Enter e temos então aqui a nossa representação tal como nós pretendíamos. Neste momento foi construída então a linha, os mesmos segmentos de reta, colocamos as condições todas e agora já é possível nós colocarmos aqui um ponto e agora mover esse ponto. Não é? Então, reparem que já é possível, agora eu estou a agarrar no ponto, digamos assim, e estou a movimentá-lo aqui ao longo dos segmentos de reta e também da minha parábola. Creio que era isto que o nosso seguidor pretendia, era deslizar aqui um ponto. Claro que agora podemos também, se pretendermos, podemos introduzir aqui no GeoGebra, ter aqui as coordenadas do ponto, não é? Ao movimentar o ponto, vai-nos dando as respectivas coordenadas da posição. Podemos ainda fazer mais algumas construções, mostrar aqui bem a posição do X, criar aqui umas retas perpendiculares, por exemplo, aqui uma reta perpendicular ao eixo do X e uma reta perpendicular ao eixo do Y. Podemos agora calcular a interseção aqui com o eixo do Y e com o eixo do X, calcular aqui a interseção de dois objetos, okay? E também com o eixo do X, podemos fazer desaparecer as retas e construir um segmento de reta, por exemplo, aqui, e outro também aqui. E agora podemos colocar, por exemplo, a tracejado cada uma das retas. Obtendo assim um resultado final. Então, reparem, se movimentamos aqui o nosso ponto, conseguimos acompanhar todo o movimento. Então, eu espero ter sido útil, ter ajudado aqui o nosso subscritor e também ter tirado algumas dúvidas a outras pessoas que possam ter e melhorar então as nossas construções no GeoGebra e tornar aulas mais dinâmicas e melhorando naturalmente a aprendizagem, está bem? Fiquem aí desse lado e continuem a acompanhar os vídeos, está bem? Até uma próxima oportunidade.